o Superman acaba de convocar todos os heróis da Liga da Justiça para tentar salvar o universo do temido Darkseid. Fala galera, Rodrigo aqui, e no vídeo de hoje faremos o resumo-análise da edição número 11 da HQ Liga da Justiça Sem Limites, que serve como um prelúdio para o próximo evento chamado DC KO ou DC Nocaute, que vai colocar 32 lutadores num tipo de torneio cósmico. Tem uma playlist com todos os vídeos dessa HQ que vou deixar nos cards e no comentário fixado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada sobre o universo DC, especialmente sobre o Superman. E dito isso, vamos à história. A história começa na Torre de Vigilância da Liga da Justiça Sem Limites, onde o Senhor Incrível é atacado violentamente por parademônios que avançam em fúria contra ele. Sentindo-se sobrecarregado, ele ordena que a estação cele a sala numa tentativa de evitar que as criaturas escapem. E, de fato, as paredes metálicas se fecham e, aproveitando a confusão, o herói tenta se afastar das bestas enquanto avisa a Liga de que a torre de vigilância foi invadida. Ele explica que o parademônio que eles capturaram, aquele que parecia ter consciência, era na verdade um incubador, um verdadeiro cavalo de Troia, e que agora um batalhão inteiro de parademônios surgiram ainda mais ferozes. Enquanto se esquiva dos ataques dos monstros, o Senhor Incrível tenta se comunicar com o Flash e o Besouro Azul, perguntando se eles receberam a mensagem. E, bom, o Flash confirma que o estão ouvindo claramente, mas infelizmente eles já estão enfrentando uma grande catástrofe. Acontece que o corpo ferido do Senhor do Tempo criou um domo de energia temporal que está ficando cada vez maior e consumindo tudo que toca. E ao redor do domo estão reunidos Flash, Dr. Calder, o Caçador de Marte, Besouro Azul, Safira Estrela, a Natasha Irons e o Raio Negro, mas os heróis não sabem o que fazer. É verdade que o Metamorfo está lá, tentando ajudar o Senhor do Tempo, mas quanto mais ele demora, mais risco de tudo desaparecer. O Senhor Incrível, ainda em combate, avista Thunder e Grande Barda e pede que eles assumam posição, mas o Flash avisa que ambos já têm suas devidas tarefas. Então Michael ordena que o Tornado Vermelho chame por reforços, mas este responde que não pode, porque a infraestrutura desintegrada por causa do Senhor do Tempo danificou o tubo de explosão e, além disso, não há mais membros da Liga a bordo. Em outras palavras, o Senhor Incrível está por conta própria. A cena então muda para as profundezas de Marcóvia, onde a Poderosa, o Geoforça, o Capitão Átomo e Caderros foram aprisionados por uma mão gigantesca, que na verdade é a mão do Colossal, um dos membros da Legião de Darkseid. A Poderosa consegue abrir a mão do gigante à base da força e pede ao Capitão Átomo que lide com a ameaça. E, realmente, o Capitão obedece, atacando o adversário e se perguntando quem são esses intrusos que tanto lembram os amigos do Superman vindos do futuro. Só que, antes de terminar a frase, ele é surpreendido por outro membro da Legião Ômega, que no caso é o Rapaz Elemento, que tem o poder de transmutar elementos. Enquanto ataca o Capitão Átomo, ele afirma que, por mais que os heróis lutem, eles estão em desvantagem. Inclusive, ele parece alterar os elementos químicos do corpo do Capitão Átomo. A Poderosa, vendo isso, voa na sua direção para ajudá-lo. Mas, de repente, ela se vê transportada para outro lugar junto do Geoforça. Ela acredita reconhecer o cenário como Krypton e chega a pensar se estaria de volta ao lar. Mas logo ela descobre que isso não passa de uma ilusão criada pela Princesa Projectra da Legião de Darkseid, e em seguida lhe desfere um golpe certeiro quebrando a ilusão. Ao mesmo tempo, o Rapaz Elemento se aproxima do caído Capitão Átomo, declarando que os elementos químicos de seu corpo estão sob seu comando e que ele vai tornar sua transmutação a mais dolorosa possível. Mas antes que possa concluir,
Caderros prende seu braço com correntes e ironiza, dizendo que ele estava falando demais como se fosse dono de um podcast. De volta à torre de vigilância, o Besouro Azul tenta contato com o Metamorfo, perguntando sobre como estão as coisas. O Metamorfo, manipulando elementos químicos em desespero para manter o Senhor do Tempo vivo, diz que acha estar conseguindo algum processo, já que o sangue voltou a fluir. O grande problema é extrair essa energia ômega que envenena seu coração, embora nem tenha certeza se aquilo é de fato um coração, já que a anatomia do Senhor do Tempo desafia a lógica. O Besouro Azul responde que ele, Safira Estrela e a Natasha estão tentando manter o satélite em funcionamento, mas que suas forças estão se esgotando. O Flash e o Caçador de Marte também tentam reforçar o casco do satélite, mas logo ficarão sem peças. Do lado de fora, a Natasha Irons luta para estabilizar o sistema de suporte de vida, suplicando por ajuda, quando, de repente, o seu capacete não aguenta a pressão e simplesmente explode. Nisso, o Besouro Azul testemunha sua queda, enquanto a Safira Estrela nota em pânico que a Natasha está em choque ou até pior, precisando de tratamento imediato por exposição. Então, o Raio Negro fica desesperado, perguntando se eles ainda têm uma enfermaria para ajudar a heroína. Daí voltamos ao Senhor Incrível, que está se escondendo dos parademônios, enquanto pede ao Tornado Vermelho que confirme ao Raio Negro se ainda existe enfermaria. O Tornado responde que talvez possa fazer ela funcionar. Contudo, a frase é interrompida pelo ataque brutal dos parademônios, que começam a destruir tudo, emitindo alertas de danos críticos por toda a Torre da Liga. Enquanto isso, em Marcóvia, o Geoforça consegue resolver a situação, enviando os legionários de volta para onde vieram e assegura aos aliados que eles não voltarão a incomodar, pois cada um deles pesa agora quase 1 tonelada. Porém, o Capitão Átomo reage de uma forma inesperada. Ele mergulha nas profundezas atrás do Rapaz Elemento, dizendo que não deixará barato. A Poderosa tenta impedi-lo, mas não tem jeito. Ele continua descendo e podemos ver que tem algo bem estranho, porque o rosto do capitão se distorce em uma fúria quase insana. Nisso, Caderros o captura com suas correntes, dizendo que nada de bom vem de alguém consumido pela raiva. E é quando o Capitão Átomo finalmente recobra a sanidade. Ele agradece aos companheiros e admite não saber o que o dominou, e se pergunta o que há aqui embaixo. A Poderosa responde que não tem ideia, só dá para ver uma escuridão absoluta, algo mais negro que qualquer coisa e que aquilo parece chamá-los. Na verdade, ela até sente um grande desejo de descer à escuridão e é preciso ser contida pelo Geoforça, que afirma sentir o mesmo, mas a aconselha a resistir. No fim, todos concordam em retornar à superfície e avisar o restante da Liga sobre o que encontraram. De volta à Torre de Vigilância, os sistemas repentinamente se calam, mergulhando a estação em trevas. Com a energia desligada, Michael amaldiçoa a má sorte e segue para os hiperdutos para tentar restaurar a energia. Nessa hora, um parademônio o agarra pelo pescoço, mas o herói consegue se soltar e, correndo, ativa o protocolo de emergência, liberando o arsenal e destravando bloqueios. As criaturas continuam lhe perseguindo, mas quando as comportas se abrem, o Senhor Incrível os recebe com lanças-chamas, espalhando labaredas de fogo para todo lado. As criaturas gritam ao serem incineradas, e Michael ironiza que agora sim estão conversando, os chamando de geração sem cérebro. Porém, ele não poderia estar mais errado, porque logo é surpreendido ao ver um parademônio empunhando um lança-chamas e percebe que eles não são bestas irracionais. Parece que algo mais está acontecendo. Ao mesmo tempo, o Metamorfo continua tentando salvar o Senhor do Tempo. O Flash pede um relatório e ele admite não saber exatamente o que está acontecendo. Supostamente, ele deveria ser imune ao tempo, mas até o carbono tem meia-vida, e ele sente estar correndo contra o relógio, embora o vilão já esteja começando a despertar.
Só que, nesse momento, o Senhor Incrível interrompe a conversa e manda que parem, avisando que não devem revivê-lo agora. O Flash até se espanta, perguntando se isso é alguma brincadeira, mas Michael insiste para que o velocista o encontre no epicentro imediatamente. Mesmo ocupado, o Flash sai correndo com tudo a pedido de Michael, enquanto Michael, perseguido e ferido, tenta alcançá-lo. E, bom, ao avistar o velocista, o Senhor Incrível pede que ele use seus poderes para lançar todos os parademônios para dentro do campo temporal do Senhor do Tempo. E, realmente, o Flash libera uma onda de energia e o cenário se transforma em um vórtice de fogo e velocidade, com o velocista no centro controlando o caos absoluto. E o plano, de fato, funciona. Os parademônios são sugados para dentro do campo temporal, são completamente desintegrados, e isso finalmente desperta o Senhor do Tempo, deixando todos surpresos. Michael, como um dos homens mais inteligentes do mundo, acredita que a energia desses parademônios evoluídos e fora do tempo havia servido para curar o vilão. Bom, de todo modo, com tudo resolvido, o Senhor do Tempo se ergue em meio à destruição e, com um grito poderoso, ele restaura a estação a seu estado original. E aqui temos o mesmo final da edição número 30 da HQ do Superman. O Flash confronta o Senhor do Tempo, deixando claro que não basta reparar os danos para se redimir. A Natasha e o Metamorfo ainda estão bem feridos e ele exige saber por que o vilão apareceu. E o Senhor do Tempo responde que veio entregar uma mensagem, mas que em 4 segundos outra pessoa falará em seu lugar. Nisso, uma transmissão alerta a torre com prioridade nível Ômega, o nível mais alto de ameaça. A transmissão vem de um Superman gravemente ferido, que retorna junto de um enfraquecido gladiador dourado. Com uma fenda cósmica ainda se abrindo no espaço acima deles, o Superman ordena que todos se dirijam à torre de vigilância. E assim encerramos essa edição que nos traz muito o que pensar. Primeiro, que esses novos parademônios não são apenas bestas irracionais, são versões evoluídas e inteligentes, e isso muda completamente o jogo. Será que o Darkseid tem usado essas criaturas como simples soldados? Ou elas são parte de um plano muito maior? Segundo ponto, esses poços de fogo que estão surgindo em todo o mundo. No fundo deles existe um abismo negro que chama os heróis. O que será isso? Porque se até heróis experientes como o Capitão Átomo e a Poderosa quase sucumbiram ao chamado, nós estamos diante de algo realmente muito poderoso. E por fim, apesar de todas as situações pendentes terem sido resolvidas, o retorno do Superman ferido, trazendo um alerta nível Ômega, nos prepara para o evento DCKO, que promete elevar ainda mais a escala do perigo. Agora, comenta aí o que vocês acharam dessa edição, se vocês têm alguma teoria sobre os mistérios que foram plantados e estão ansiosos para o próximo evento. E claro, se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, assim você não perde nada quando a gente voltar com a análise do próximo capítulo desse evento que promete ser histórico. Muito obrigado por assistir e até a próxima aventura.